Olá a todas psicólogas e psicólogos. O Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, em sua missão de orientar, fiscalizar e promover a profissão em benefício da sociedade, realiza a campanha Psicologia em Ação. Nesta campanha, produzimos uma série de conteúdos para destacar o papel da psicóloga e do psicólogo em diversas áreas de atuação. O tema de hoje é a psicologia junto às práticas do esporte. Para falar sobre o tema, conversamos com a psicóloga Gabriela Frinsch-Knest. Olá, eu sou a Gabriela, sou graduada em Psicologia pela Universidade Regional de Blumenau, me formei na FURB no final de 2010. Possuo mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mais recentemente cursei especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Instituto Catarinense de Terapia Cognitiva. Atualmente eu trabalho em Blumenau. Eu atendo em psicologia clínica e, logicamente, também psicologia esportiva. Atuo em consultório e acredito que ao longo desse podcast vou contar um pouquinho sobre as possibilidades de trabalho do psicólogo do esporte em consultório, as possibilidades de trabalho em loco, com equipes, com atletas individualmente, mas predominantemente a minha prática hoje é em consultório. E também exerço atividade de docência. Atualmente eu leciono no departamento de psicologia, também da Universidade Regional de Blumenau, que foi onde eu me formei. E justamente trabalho com disciplinas de terapia cognitivo-comportamental. Também trabalho com disciplinas de psicologia do esporte e do exercício. Já trabalhei com essa disciplina em cursos de educação física, inclusive na FURB. Também trabalho com orientação de estágio na universidade. E nesse momento também acho que vale a pena contar que eu considero que a minha história com a psicologia do esporte é bem mais antiga em comparação à psicologia clínica. Eu tive contato com a psicologia do esporte pela primeira vez no meu terceiro semestre de graduação. Eu tive a oportunidade de participar de um programa de extensão como bolsista. Na época o programa se chamava Programa de Apoio ao Esporte de Alto Rendimento. Conheci, então, a psicologia do esporte contribuindo com intervenções para atletas universitários, então atletas que representavam a universidade no contexto do esporte competitivo, do esporte de alto rendimento. E me apaixonei pela área desde então. Sempre gostei de esporte, sempre gostei de praticar esportes, mas, não me tornei atleta. Então, eu acabei me tornando uma profissional que atua com psicologia do esporte. Desde lá, mantive o contato com a área. Depois que me formei, as minhas primeiras experiências profissionais foram com psicologia do esporte. Tanto que, na época do programa de extensão, eu fui orientada pelo professor Carlos Nunes, que me dizia: olha, tudo bem, você quer trabalhar com psicologia esportiva, venha, você pode participar do programa de extensão, mas já vou te avisar, você vai se viciar na área e não vai conseguir largar mais. E realmente foi assim. Então, mais tarde, no mestrado, no doutorado, justamente eu desenvolvi estudos e a minha pesquisa foi focada em psicologia do esporte, orientada pelo professor Roberto Cruz, no doutorado pelo professor Carlos Nunes, da Federal de Santa Catarina, e sempre co-orientada pela professora Andréa Pesca. Então, a Andréa, que também tem importantes trabalhos na área, tive a oportunidade de trabalhar com todos esses profissionais que, de alguma forma, estão envolvidos com um trabalho de muita importância na psicologia e também no esporte, na avaliação psicológica voltada para o esporte. E até hoje, então, estou na psicologia esportiva e pretendo continuar por muito tempo. O que é a psicologia do esporte e do exercício? A psicologia do esporte, mais especificamente a psicologia do esporte e do exercício, é uma das áreas que compõem o trabalho em psicologia. Hoje a psicologia do esporte é considerada uma especialidade dentro das especialidades na nossa profissão. E, de um modo geral, nós podemos dizer que essa é a área que vai se dedicar a compreender de que forma que os processos psicológicos
os processos cognitivos, emocionais, os comportamentos, processos como a concentração, a motivação, a ansiedade, o estresse, os processos de grupo, a comunicação, a coesão grupal. Como que esses aspectos interferem tanto na satisfação quanto no desempenho do atleta. E um ponto importante da gente destacar aqui é que todos esses processos eles podem ser pensados não somente para a satisfação e para o desempenho do atleta, mas de qualquer pessoa que esteja inserida nos espaços, nos contextos do esporte e do exercício. Qual o papel do profissional da psicologia na promoção de saúde e bem-estar em atletas e praticantes de exercício físico? Então, muitas vezes nós associamos a psicologia do esporte como a área que vai auxiliar atletas a ter um melhor desempenho, a ter uma melhor satisfação, a lidar melhor com as suas emoções, com as suas preocupações. Mas é importante a gente lembrar que ela vai ter um grande espaço, uma grande função também para pessoas que praticam exercícios, eventualmente para a melhora da qualidade de vida, para a melhora da sua saúde, para pessoas que estão envolvidas no contexto do esporte escolar, das aulas de educação física, então alunos, professores que atuam nessa área, treinadores que estão envolvidos com o esporte competitivo, árbitros, inclusive, fazem parte, né, desse conjunto de pessoas com as quais a psicologia do esporte e do exercício pode contribuir, e quaisquer outros indivíduos que estejam inseridos nesse contexto. É uma área de pesquisa, é uma área de atuação profissional, e o profissional que trabalha com psicologia do esporte vai poder intervir, então, sobre esses processos que eu exemplifiquei e muitos outros, de um modo a que o indivíduo com o qual ele está trabalhando possa se sentir mais satisfeito e possa ter cada vez um melhor desempenho na sua prática esportiva. Quais recursos o psicólogo esportivo utiliza para trabalhar os aspectos emocionais no contexto esportivo? Assim como em qualquer área da psicologia, na psicologia do esporte, a gente também vai definir os recursos de intervenção conforme as demandas que se apresentam para a gente, né? A demanda de um atleta, ou a demanda de uma equipe, até mesmo eventualmente a demanda que algum treinador traz para a gente, de alguma dificuldade que ele esteja se percebendo do ponto de vista psicológico, né? Da forma que ele tem de lidar com o seu trabalho. Então, naturalmente, esses recursos eles vão variar de acordo com a demanda. Nesse sentido, a gente também vai realizar a avaliação, né? Então, uma avaliação do perfil desse atleta, de compreender as suas características subjetivas, o seu modo de funcionamento subjetivo, e mais especificamente, então, quais são os aspectos que estão gerando, né, aquela demanda a qual ele está trazendo, que estão contribuindo com a ocorrência daquela queixa que ele apresenta inicialmente. Esse trabalho ele vai ser realizado, claro, conforme o princípio teórico com o qual o psicólogo trabalha, mas vale mencionar aqui que a própria psicologia do esporte e do exercício também tem os seus princípios teóricos voltados então para o seu foco, né, de contribuição com a satisfação, com o desempenho do atleta, com a saúde, o bem-estar do praticante de exercício, entre outros aspectos aí com os quais a psicologia do esporte vai contribuir. O que a gente vai ver é que muito desses princípios específicos da psicologia do esporte, eles dialogam com a psicologia geral, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma demanda que é mais pontual, que é algo que é breve e específico de alguma situação, a gente pode trabalhar com o atleta o recurso do aconselhamento psicológico, né? Bem na lógica do aconselhamento, em que junto com esse atleta a gente vai trabalhar para entender qual que é o problema que está acontecendo naquela situação, por que aquela situação está lhe afetando de um modo, digamos assim, negativo e, consequentemente, prejudicando a sua satisfação e prejudicando o seu desempenho. E quais são os aspectos dessa situação, então, sobre os quais a gente precisa intervir, ou esse atleta precisa intervir, para poder gerar uma modificação, né? Um melhor enfrentamento dessa situação.
Então a gente auxilia o atleta a fazer essa leitura dos aspectos que estão ligados a esse problema e a definir também quais são as estratégias que ele vai utilizar naquele momento ou quando aquela situação acontecer de novo, para que ele possa lidar com aquela situação de um modo diferente, de um modo que seja mais funcional e de que seja positivo para o seu rendimento. Além disso, evidentemente, a gente vai auxiliar esse atleta, né, a pensar de que forma que ele pode pôr em prática essas estratégias para que ele tenha, então, efeitos mais positivos, né, efeitos satisfatórios a partir dessa mudança de comportamento, dessa mudança de enfrentamento daquela situação. Para além do aconselhamento, a psicologia do esporte e do exercício vai sugerir também o acompanhamento, né? Que daí, no caso, é aquele psicólogo do esporte que vai trabalhar constantemente com o atleta, com a equipe, né? Durante um longo período de tempo, acompanhando, então, cada momento que está sendo vivenciado por esse atleta. Então, os atletas hoje, eles têm o calendário esportivo, né? Então, tem a fase de treinamento, a fase pré-temporada, a fase de temporada competitiva, os momentos após a competição, os períodos entre uma competição e outra. Tem adversários que têm um tipo de característica, tem adversário que tem outro tipo de característica. Então, um psicólogo do esporte, quando ele trabalha com acompanhamento, ele vai estar sempre propondo intervenções que estejam de acordo com os diferentes momentos que são vivenciados por aquele atleta, por aquela equipe. E aí, no contexto do esporte de alto rendimento, fica muito fácil, né, de ver isso. Se a gente pensar isso no contexto do exercício, a gente pode também considerar as demandas pessoais que o praticante de exercício tem para poder se manter ativo na sua prática, né, no seu dia a dia. Então, a organização da rotina, a manutenção da motivação, a manutenção do foco, né, quais são as razões que ele tem para se manter ativo na prática daquela modalidade, na prática daquele exercício, os ganhos que ele tem, então a percepção dos ganhos que ele tem do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo, e o enfrentamento dos desafios conforme os desafios vão aparecendo. Então, também isso vai caracterizar aí uma forma de acompanhamento do psicólogo do esporte e do exercício voltado para a prática esportiva, né? E, por fim, na psicologia do esporte e do exercício, é importante a gente destacar o que a gente chama de treinamento de habilidades psicológicas. O que é o treino de habilidades psicológicas? É justamente um programa de intervenção que ele vai ser desenvolvido, ele vai ser proposto pelo psicólogo do esporte, de modo personalizado para o atleta, né? Mas pensando a intervenção em etapas, e por isso que a gente diz que é um programa, em etapas pelas quais o atleta vai passar, para que ele possa desenvolver a habilidade psicológica que ele precisa aprimorar, que ele precisa aperfeiçoar para poder ter um melhor rendimento, né? Então, esse programa, ele é caracterizado basicamente em 3 etapas, em várias sessões que vão compor cada uma dessas etapas, né? Primeira etapa, a gente diz que é a etapa psicoeducativa. Então, por exemplo, um atleta que ele está enfrentando problemas de baixa autoconfiança e de elevados níveis de ansiedade. A gente primeiro vai trabalhar com ele a psicoeducação sobre esses temas, vai mostrar para ele, né, quais são as respostas que ele tem, emocionais, comportamentais, cognitivas, que são efeitos dessas alterações de ansiedade e da autoconfiança, de que modo que a gente pode trabalhar para que ele possa recuperar a sua autoconfiança e para que ele possa conseguir desenvolver a capacidade de regulação de ansiedade, né? Quais são as características que tem esses processos psicológicos, o estilo de pensamento que vai estar voltado para um atleta que está sofrendo com problemas de ansiedade e de autoconfiança, os sintomas que ele vai ter no seu corpo, de que modo que isso afeta o seu desempenho e de que modo que a gente vai trabalhar então para poder, para possibilitar que ele desenvolva a capacidade de então regular esses processos psicológicos no seu funcionamento subjetivo. Então, tudo isso é muito importante para que o atleta entenda o que está acontecendo com ele e entenda que isso tem solução, que isso é possível de ser trabalhado, né? Após a etapa psicoeducativa, a gente trabalha com a prática de técnicas psicológicas que vão justamente fazer com que ele alcance então o objetivo do trabalho, né, desse treinamento,
que é de melhorar a capacidade de regulação da ansiedade e aumentar a sua autoconfiança. Então, a gente vai trabalhar com técnicas psicológicas positivas, né? A técnica de imaginação, o atleta se imaginando, desenvolvendo, se imaginando, realizando fundamentos técnicos com sucesso, alcançando desempenhos bem-sucedidos, técnicas de controle de ansiedade, então de controle respiratório, de controle de autorregulação psicofisiológica, controle do foco de concentração, né? Quando um atleta está ansioso, a tendência é que ele tenha pensamentos catastróficos ou pensamentos de preocupação, que na verdade são pensamentos que prejudicam o seu desempenho na tarefa e prejudicam o seu foco na tarefa. Então, a capacidade de recuperar o seu foco para o momento presente, para a tarefa do momento presente, por meio, né, de técnicas de regulação da concentração. Então, esses são alguns exemplos de estratégias que a gente vai ensinar para esse atleta, para que ele realize no seu treinamento, para que ele realize no seu dia a dia, e ele possa cada vez mais conseguir realizar essas estratégias psicológicas com facilidade. Para quê? Para que ele possa alcançar a terceira etapa do trabalho, né, que é justamente a transferência da realização dessas técnicas dos treinamentos para as competições. Que ele possa, então, no momento competitivo, perceber quando, por exemplo, ele perde o foco por conta de uma preocupação, por conta de um pensamento catastrófico, um receio de que as coisas vão dar errado, uma preocupação com a torcida, enfim, que ele se perceba no momento da competição e que ele possa realizar aquela técnica de retomada do foco, realizar aquela técnica de respiração no momento competitivo. Né? É claro que tudo isso vai ser feito em etapas e vai ser feito em várias sessões, porque não é simples você regular a respiração quando você está num momento competitivo, que é de pressão, que tem cobrança, que tem muita responsabilidade, em que as coisas acontecem muito rápido, dependendo da modalidade esportiva. Então, o treino de habilidades psicológicas, ele traz justamente essa proposta de que as habilidades mentais, elas têm que ser treinadas assim como as habilidades técnicas, assim como as habilidades físicas, assim como qualquer outro tipo de habilidade. Elas vão ser aprendidas nos treinamentos e aos poucos elas vão ser transferidas para as competições. Né? Então, eu considero que essa ideia do aconselhamento, do acompanhamento e do treino de habilidades psicológicas talvez vão explicar de modo geral os recursos que o psicólogo do esporte vai utilizar e aí dentro desses recursos, então, técnicas psicológicas positivas, como eu comentei, para poder definir, né, o modo como ele vai conduzir o trabalho conforme a demanda que se apresentou para ele. Quais demandas costumam ser trabalhadas pelos psicólogos em atletas e praticantes de exercícios físicos? Bom, para além dos exemplos que eu já vinha comentando antes, né? Então, a habilidade de regulação da ansiedade, a ansiedade pré-competitiva é uma demanda que é muito comum nos atletas de alto rendimento. As preocupações sobre o resultado da competição, sobre a torcida, o receio às vezes de desapontar o treinador, desapontar familiares, se sentir pressionado, né, ou responsável pelo resultado que aquela competição vai ter. São todos aspectos que podem aumentar aí a ansiedade pré-competitiva, a ansiedade durante as competições, que podem acabar afetando a autoconfiança desse atleta, que também é uma demanda que aparece muito no esporte de alto rendimento. A gente pode pensar também questões ligadas à motivação, né? Então, as razões que esse atleta tem para continuar, para se manter ativo na sua prática esportiva, para se manter dedicado, comprometido, mesmo diante de todos os desafios que o esporte de alto rendimento traz. E aí aspectos ligados, então, ao estabelecimento de metas, ao controle de foco de concentração. E aí a gente tem o que a gente chama de foco de atenção positivo, né? Então, a habilidade de se manter focado naqueles aspectos que são realmente relevantes no momento do treinamento, no momento da competição. Então, enquanto ele está no treino na competição, não adianta ele ficar se preocupando com questões externas, com o que alguém vai pensar, com o que os torcedores vão achar, com o que os familiares esperam dele. Ele tem que se focar na tarefa, simplesmente, na tarefa e no momento presente, na movimentação dos jogadores, dos atletas da sua equipe,
Ele tem que focar no que o adversário está fazendo para poder então definir a sua estratégia, se concentrar, definir a sua estratégia, tomar decisões, né? Então também a habilidade de tomada de decisões, e às vezes isso tem que ser feito com rapidez. Então esses são alguns exemplos de demandas individuais. E a gente tem também demandas do ponto de vista dos processos grupais, né? Do ponto de vista coletivo. Então a questão das relações interpessoais, como que esse atleta lida com as pessoas com quem ele convive por conta da sua prática esportiva, o quão integrado ele se sente a essa equipe, a esse corpo técnico, né? Então a esse clube, que é a questão da coesão, o modo como essas pessoas se comunicam e então como essas relações se estabelecem. A gente vai ter também aspectos ligados às questões de liderança, então as características de liderança do treinador, como que esse atleta se sente em relação ao seu treinador e aos seus colegas de equipe. Então a gente também vai ter exemplos de demandas do ponto de vista de grupo, de processos de grupo. No contexto da prática de exercícios, me parece que um grande desafio é a questão da adesão e da manutenção desse praticante com relação à sua motivação, né? Então, que ele permaneça motivado na sua prática, que ele tenha clareza sobre quais são os aspectos particulares, o que significa para ele essa prática de exercício, para que ele possa se manter dedicado a uma prática regular. Né? É muito importante que os exercícios físicos eles sejam praticados com regularidade. Então, tudo aquilo que pode interferir na adesão do praticante de exercício pode ser uma demanda para a psicologia do esporte e do exercício trabalhar. Então, desde a organização de rotina, como eu vinha comentando anteriormente, até o modo como ele se sente com o seu personal ou com um profissional que vai atendê-lo lá na academia, lá no grupo de corrida, os vínculos que ele estabelece por conta dessa prática. Então é muito interessante, é muito importante que ele se sinta bem com os seus colegas de prática, se é que essa prática ela acontece em grupo. Então tudo aquilo que está ligado aos seus aspectos emocionais que interferem na adesão ao exercício ou na adesão a outros hábitos saudáveis no estilo de vida, né? Porque daí a gente não precisa só pensar a prática de exercício, a gente pode pensar no estilo de vida como um todo e nas questões comportamentais ligadas a isso, vão ser demandas aí que podem ser pensadas e trabalhadas pela psicologia do esporte e do exercício. Existem diferenças na atuação da psicologia esportiva entre esportes individuais e coletivos? Bom, quando eu penso na diferença entre o trabalho da psicologia do esporte e do exercício com modalidades esportivas individuais e coletivas, me parece que é mais uma diferença ligada às questões de contexto do que desse aspecto da modalidade, né? Se é de prática individual ou coletiva. No trabalho do psicólogo, não faz sentido a gente avaliar os aspectos psicológicos e querer intervir sobre os aspectos psicológicos sem considerar o contexto no qual aquele paciente, aquele atleta, aquele indivíduo, aquele usuário, aquele cliente está inserido. E na psicologia do esporte não é diferente, né? Então, me parece que o primeiro ponto da gente considerar quando a gente fala dessa diferença é que não só em modalidades individuais e coletivas, mas em diferentes modalidades esportivas, o atleta vai estar num diferente contexto, né? Então a gente vai sim encontrar diferenças no trabalho realizado para modalidades individuais em comparação a modalidades coletivas, como a gente vai encontrar diferenças para o trabalho realizado a qualquer modalidade esportiva, né? Ah, Gabriela, tu está querendo dizer então que eu também tenho que ser um especialista naquela modalidade ou naquele tipo de modalidade? Não, nós somos especialistas, somos graduados em psicologia, especialistas em psicologia do esporte. Não precisamos ser especialistas em uma determinada modalidade. Porém, precisaremos conhecer minimamente aquela modalidade e os aspectos específicos daquela modalidade, no sentido de que é o contexto no qual o atleta está inserido. Então, é só conhecendo esse contexto que eu vou poder estabelecer com esse atleta estratégias de avaliação e principalmente estratégias de intervenção
que vão fazer sentido para a sua prática esportiva e que vão fazer sentido pro modo como são estabelecidos os aspectos nas situações em que ele está envolvido e são no modo como ocorrem, né, os aspectos no contexto em que ele está inserido. É evidente que em modalidades esportivas coletivas vão ficar mais claros os processos de grupo, como eu estava comentando anteriormente, né? Então, dei exemplos de demandas comuns no esporte e no exercício, tanto individuais quanto coletivas. E aí, então, nos esportes que são modalidades coletivas, alguns aspectos de grupo eles vão ficar mais evidentes, né? Então, questões de comunicação, de coesão grupal, o relacionamento interpessoal, a própria cultura organizacional daquele grupo, a cultura organizacional da modalidade esportiva, mas aí a gente vai ter isso tanto no esporte individual quanto coletivo, né, porque é uma característica específica daquele esporte, mas de fato aspectos de grupo ficam mais evidentes quando a gente está falando de modalidades coletivas. Agora, isso também depende do atleta para o qual a gente, ou com o qual a gente realiza o trabalho, né, para o qual a gente realiza o atendimento. Então, por exemplo, hoje eu trabalho em consultório com atletas de modalidades que praticam modalidades coletivas, entretanto, eu somente trabalho com aquele atleta, né? E aí uma demanda que ele vai trazer que está ligado ao coletivo vai ter mais a ver com a percepção dele, com o modo como ele lida com as relações, do que com uma demanda da equipe, né? Então, volta para o que eu estava comentando no início dessa questão. Tem muito mais a ver no sentido, né, com os aspectos do contexto do que do esporte em si. Como você observa o crescimento desta área em Santa Catarina e no Brasil? Bom, desde o meu ingresso na psicologia do esporte, eu acredito que sim, que a área vem crescendo e vem num crescimento contínuo, assim, tanto no cenário estadual quanto principalmente no cenário nacional. Eu acho que ainda é muito forte uma associação que as pessoas fazem, as pessoas e os profissionais da área do esporte, entre psicologia do esporte e esporte competitivo, né? O entendimento de que o psicólogo do esporte, ele somente vai ter um espaço de trabalho e vai ter contribuições com demandas para atletas, né, de atletas que praticam esporte competitivo. E a gente sabe que isso não é verdade, que de fato há muito trabalho a se fazer nessa área, mas há também muitas possibilidades em outras áreas que estão relacionadas ao esporte, que há a prática de exercício, esporte escolar, entre outras possibilidades. Entretanto, eu acho que também é essa forte associação que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais atentas a falas que atletas vêm fazendo publicamente sobre a influência das questões psicológicas, das questões emocionais, os comportamentos, né, na sua carreira, na sua prática esportiva, no seu desempenho, na satisfação que ele tem ao que ele realiza e ao que ele alcançou no esporte. Faz com que as pessoas fiquem atentas também aos episódios que a gente vai ver no esporte nacional, em diversas modalidades, né? Então, situações pelas quais alguns atletas já passaram ou que já tenham ocorrido com algumas equipes, em que se viu que os aspectos psicológicos realmente interferiram no desempenho, realmente interferiram nas situações esportivas. Então, acredito que por conta dessas situações, episódios, falas que atletas fazem publicamente, a psicologia do esporte vem ganhando um espaço cada vez maior, porque isso tudo vem possibilitando o aumento desse entendimento das pessoas, da relação entre psicologia e esporte. E aí, esse espaço ele vai possibilitando, então, o crescimento da área, né? No cenário nacional, existem vários grupos de pesquisa que desenvolvem estudos voltados para a psicologia do esporte. A gente tem duas associações brasileiras de psicologia do esporte, a Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício, que é a ABPEX, e também a ABRAPESP, que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. E, além disso, também um movimento maior do próprio Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje já tem um grupo de psicólogos que trabalha para o COB, né, que são
instituições, né, que vêm demonstrando um entendimento de que esse é um trabalho que precisa ser feito por meio de um processo, é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho ao qual os clubes, os atletas, as equipes precisam se dedicar, não somente na véspera da competição, ou não somente em um período muito próximo à competição, né, mas que o psicólogo, ele precisa fazer parte da comissão técnica. Ele vai ser, o trabalho dele vai ter uma importância como a de qualquer outro profissional da comissão técnica. Então, esse entendimento a gente vem finalmente percebendo no cenário nacional. No nosso estado, eu considero que esse crescimento ele ainda é discreto. Entretanto, eu não acho que isso seja por causa dos profissionais, né? Eu vejo que o espaço vem aumentando, as possibilidades vêm aumentando e os profissionais estão muito interessados em ocupar esse espaço, né? A gente já tem a Associação Catarinense de Psicologia do Esporte e do Exercício, que já realizou algumas ações na área, como promoção de congresso, promoção de eventos estaduais, mas que ainda pode crescer e pode se fortalecer. Temos profissionais que estão interessados em investir nesse crescimento, porém, talvez o reconhecimento desses profissionais dentro dessa lógica que eu estava comentando, de que eles devem fazer parte da comissão técnica, de que o trabalho do psicólogo do esporte ele acontece por meio de um processo. É muito importante que esse psicólogo acompanhe o clube, acompanhe os atletas ao longo, né, de todo o trabalho e não somente na véspera da competição. Esse entendimento ele ainda precisa crescer. Esse atendimento por parte de clubes, de associações, de outros profissionais da área, ele ainda precisa crescer no meio esportivo, para que os psicólogos do estado que estão interessados em fortalecer a área possam ter de fato o espaço que eles precisam e o espaço que eles merecem para alcançar esse crescimento que a gente deseja tanto em Santa Catarina.